Você já parou para olhar fotos de quando tinha 22, 23 anos? Aquela época em que você achava que tinha todo o tempo do mundo, que as coisas iam se resolver naturalmente, que você ia começar a se organizar um dia desses? E você olha aquelas fotos e pensa: eu tive tanto tempo, por que eu não. Porque tem um arrependimento que quase todo mundo carrega depois dos 30. Um arrependimento silencioso, dolorido, que você não compartilha nas redes sociais, que você não fala nem para os amigos mais próximos, mas que está lá, todo dia. Toda vez que você olha para o extrato, toda vez que surge uma oportunidade e você não tem como aproveitar, toda vez que você pensa: se eu tivesse começado antes. Não é sobre não ser rico, não é sobre não ter milhões, não é sobre sucesso material. É sobre uma coisa muito mais dolorosa. É sobre ter desperdiçado os anos mais valiosos que você tinha. Os anos em que você tinha energia, os anos em que você tinha menos responsabilidades, os anos em que os juros compostos poderiam ter trabalhado ao seu favor. Os anos em que pequenas escolhas teriam feito uma diferença gigantesca. Mas você não sabia, ou sabia, mas não acreditava de verdade, ou acreditava, mas achou que dava tempo depois. E aí você faz as contas. Você coloca os números numa calculadora de juros compostos e você vê. Vê quanto você teria hoje se tivesse guardado só R$ 200 por mês desde os 23. Vê quanto aqueles 5 anos perdidos custaram. Vê que não é sobre o dinheiro que você gastou, é sobre o tempo que você não pode mais recuperar. E bate forte, porque você percebe uma verdade cruel. Você pode recuperar dinheiro, mas você não pode recuperar tempo. Mas sabe qual é o mais triste de tudo? O mais frustrante? O mais injusto? É que ninguém te avisou de verdade. Ninguém te fez sentir a urgência. Ninguém te mostrou o custo real de esperar. Todo mundo te disse: comece cedo, mas ninguém te explicou por que isso realmente importa. Ninguém te fez visualizar o que você estava perdendo. E agora você está aqui, com 32, 35, 38 anos, olhando para trás, querendo voltar, querendo avisar seu eu mais jovem. Hoje eu quero te mostrar exatamente o que esse arrependimento significa e, mais importante, o que você ainda pode fazer mesmo achando que é tarde demais. Porque talvez não seja. Quando você tinha 20 e poucos anos, todo mundo falava: investe desde cedo, aproveita os juros compostos. E você ouvia. Você até concordava. Você pensava: faz sentido, vou fazer isso. Mas você não fazia. Não de verdade, não consistentemente. Porque no fundo você não acreditava que fazia tanta diferença assim. Você achava que era conselho de velho, exagero de gente paranoica, coisa de quem não sabe aproveitar a vida. Você pensava: eu tenho tempo, eu começo daqui a uns anos, agora eu quero viver, agora eu quero aproveitar, depois eu me organizo. E você gastava, não com coisas absurdas, não com luxo exagerado, só com vida normal. Aquele streaming que você quase não usava, mas era só R$ 30. Aquele delivery 3 vezes por semana, porque eu trabalho muito, mereço. Aquela saída todo fim de semana, porque só se vive uma vez. Aquela roupinha que você via e comprava no impulso, porque estava em promoção. Cada coisa sozinha, pequena, insignificante, nada demais. Mas aí você chega aos 30 e resolve fazer as contas. Delivery, R$ 800 por mês, vezes 60 meses, R$ 48 mil. Roupas que você comprou e usou 3 vezes, uns 300 por mês, vezes 60 meses, R$ 18 mil. Assinaturas e serviços que você mal usava, 150 por mês, vezes 60 meses, R$ 9 mil. Você junta tudo e percebe que nos últimos 5 anos você deixou passar uns 100, 150 mil reais, fácil. E o pior não é nem ter gastado. O pior é perceber que se você tivesse investido nem que fosse metade disso, se você tivesse colocado R$ 500 por mês num investimento que rendesse 10% ao ano, em 5 anos você teria quase R$ 40 mil. E esses 40 mil continuariam rendendo. E em mais 10 anos, mais de 140 mil. Mas você não tem. Você tem as roupas que não usa mais, as fotos das viagens que já esqueceu, as memórias dos deliveries que não fazem diferença nenhuma hoje. E sabe o que é pior? Você nem aproveitou de verdade. Não foi como se você tivesse vivido experiências incríveis. Não foi como se cada real gasto tivesse te trazido alegria proporcional. Você só gastou,
porque era fácil, porque era o padrão, porque todo mundo ao seu redor gastava também, porque você achava que tinha tempo de sobra para se preocupar com isso depois. E agora você está aqui, 5, 7, 10 anos depois, e não tem como voltar, não tem como recuperar aqueles anos, aquele tempo, aquela oportunidade. Porque deixa eu te mostrar uma conta que dói. Pessoa A começa a investir aos 23 anos, coloca R$ 500 por mês, até os 50 anos. Total investido, 162 mil. Pessoa B começa aos 33 anos, coloca a mesma coisa, 500 por mês, até os 50. Total investido, 102 mil. A diferença investida é de R$ 60 mil. Parece muito, mas não é absurdo, né? Mas aos 50 anos, pessoa A tem quase 850 mil reais. Pessoa B tem 330 mil. A diferença não é de 60 mil, é de mais de 500 mil reais. Não é sobre ter investido mal, não é sobre ter tido azar, não é sobre ter feito escolhas erradas de ativos. É sobre ter esperado, só isso, ter deixado o tempo passar. E quando você entende isso, quando você realmente sente o peso disso, você percebe. O arrependimento não é sobre o dinheiro que você gastou, é sobre o tempo que você perdeu. E tempo não volta. Mas deixa eu te falar uma coisa que talvez seja ainda mais importante que os números. Quando você não começa cedo, quando você deixa os anos passarem, você não perde só dinheiro futuro. Você perde algo muito mais valioso. Algo que vai te fazer falta muito antes de você chegar aos 50, 60 anos. Você perde opções, você perde escolhas, você perde liberdade. Sabe aquele emprego que te suga a alma, aquele chefe que te trata mal, aquela rotina que te adoece aos poucos? Se você tivesse começado cedo, se você tivesse uma reserva, se você tivesse construído uma base, você poderia sair, poderia procurar outra coisa, poderia dar um tempo, poderia respirar. Mas você não pode, porque você precisa do salário, porque você não tem segurança, porque você esperou demais e agora não tem margem. Aquele curso que poderia mudar sua carreira, você não pode fazer. Muito caro, muito arriscado parar de trabalhar. Aquela oportunidade de abrir seu próprio negócio, você não pode arriscar. Não tem colchão de segurança. Aquela chance de morar fora por um tempo, passar. Não dá, precisa trabalhar. Aquela viagem que seus amigos estão planejando, você inventa desculpa, diz que não pode tirar férias, mas a verdade é que você não juntou, você não se preparou e agora não tem como ir. E cada oportunidade que passa, cada porta que se fecha, cada escolha que você não pode fazer, você sente. Não é só sobre a aposentadoria, não é só sobre o futuro distante. É sobre agora, é sobre essa década, é sobre essa fase da sua vida em que você ainda tem energia, saúde, disposição, mas não tem liberdade financeira para escolher. E você olha para trás e pensa, eu poderia ter essa liberdade agora se tivesse começado antes. Eu poderia estar vivendo diferente, escolhendo diferente. E sabe o que dói mais? Você ver gente da sua idade, gente que começou no mesmo lugar que você, que ganhava o mesmo que você, que tinha as mesmas oportunidades. Mas essa pessoa começou a se organizar aos 24 e você começou aos 32. E hoje, aos 36, essa pessoa tem escolhas. Pode recusar projeto que não quer, pode tirar sabático, pode investir em si mesma, pode arriscar. E você? Você continua preso. Não porque você é menos capaz, não porque você trabalha menos, não porque você é pior, só porque você começou 8 anos depois. 8 anos, que na época pareciam nada, que pareciam que dava para compensar depois, que pareciam que tanto faz, mas não tanto faz. Não dá para compensar. Não é a mesma coisa, porque investir R$ 1.000 por mês aos 35 não é a mesma coisa que investir 300 por mês aos 25. O resultado final pode até ser parecido, mas o esforço, a pressão, o sacrifício que você precisa fazer agora para alcançar o que poderia ter alcançado com calma é completamente diferente. Aos 25, guardar R$ 300 por mês era leve, era só organização, era só escolha consciente. Aos 35, guardar R$ 1.000 por mês é sacrifício, é abrir mão, é apertar, é viver apertado para tentar recuperar o tempo perdido. E você consegue, você até consegue, mas você pensa, por que eu estou tendo que fazer força agora para conseguir o que poderia ter vindo naturalmente se eu tivesse começado antes? E a resposta é dolorosa, porque você não levou a sério,
porque você achou que tinha tempo de sobra, porque você subestimou o poder do tempo. Agora você deve estar se perguntando, mas espera aí, se isso é tão importante assim, por que ninguém me avisou? Por que ninguém me fez entender? E essa é uma pergunta justa. Porque te avisaram, meio que avisaram, mas avisaram mal, avisaram sem urgência, avisaram sem te fazer sentir o peso de verdade. Te falaram, é bom começar cedo, como se fosse uma sugestão, uma dica legal, um conselho entre muitos. Ninguém te parou, te olhou nos olhos e disse, se você não começar agora, você vai se arrepender pelo resto da vida, e não vai ter volta. E sabe por quê? Porque tem duas narrativas competindo na sua cabeça o tempo todo quando você é jovem. Narrativa 1. Comece cedo, seja responsável, pense no futuro. Narrativa 2. Aproveite sua juventude, você só vive uma vez, não seja mão de vaca, viva o agora. E qual das duas é mais atraente quando você tem 23 anos? Qual parece fazer mais sentido? Qual te emociona mais? Obviamente é a segunda, porque ela te dá permissão, te dá liberdade, te faz sentir que você está fazendo certo ao gastar, ao aproveitar, ao viver. E olha ao seu redor. O que você via? O que você vê até hoje? Você vê gente viajando, você vê gente comprando, você vê gente saindo, você vê gente vivendo. Ninguém posta foto da reserva de emergência, ninguém posta print do rendimento dos investimentos, ninguém comemora ter guardado R$ 500 no mês. Então você compara e você pensa, todo mundo está gastando, será que eu que estou errado em me privar? E quando alguém te fala para investir, quando alguém te fala para poupar, você ouve, mas você não sente a urgência, porque parece que é conselho de quem não sabe aproveitar, de quem é muito certinho, de quem não vive. E você não quer ser essa pessoa. Você quer viver, você quer aproveitar, você quer sentir que está vivendo plenamente. Então você gasta, e se sente bem gastando, e acha que está fazendo certo. Até que os anos passam e você percebe que você não aproveitou tanto assim, que aqueles gastos não te trouxeram felicidade proporcional, que você trocou segurança futura por prazer momentâneo que nem lembra direito. E aí você entende. Não era sobre não viver, era sobre viver com inteligência, era sobre equilibrar, era sobre entender que você pode viver bem e construir ao mesmo tempo. Mas ninguém te ensinou isso. Ninguém te mostrou como fazer os dois. Ninguém te fez sentir que era possível ser responsável e aproveitar. Então você escolheu um lado, e agora você está pagando o preço. E agora? Agora que você entendeu. Agora que você viu o tamanho do que perdeu. Agora que você sente o peso do arrependimento. Ainda dá tempo? E olha, eu poderia te falar aquele papo motivacional padrão. Nunca é tarde, o melhor momento foi ontem, o segundo melhor é agora. Mas eu vou ser honesto contigo. Mais honesto do que isso. Não dá para recuperar o que você perdeu. Não dá para voltar no tempo. Não dá para ter aos 40 o mesmo resultado que você teria se tivesse começado aos 22. Isso não existe, e fingir que existe é mentira. Mas sabe o que dá para fazer? Dá para não desperdiçar os próximos anos também. Dá para não chegar aos 45 olhando para trás e se arrependendo de não ter começado aos 35. Dá para não estar daqui a 10 anos tendo a mesma conversa consigo mesmo. Por que eu não comecei naquela época? Porque olha só, você pode não ter começado aos 23, pode não ter começado aos 25, pode não ter começado aos 30. Mas hoje você pode começar. E daqui a 10 anos, você vai olhar para trás e vai agradecer. Não vai ser perfeito, não vai compensar totalmente, mas vai ser infinitamente melhor do que continuar esperando. Porque a verdade é esta: o melhor momento para começar foi há 10 anos. O segundo melhor momento é agora. E o pior momento é daqui a 10 anos, olhando para hoje e percebendo que você desperdiçou de novo. Então você não pode mudar o passado. Você não pode recuperar aqueles anos, você não pode apagar o arrependimento. Mas você pode decidir que ele para aqui, que ele não vai crescer mais, que daqui para frente você faz diferente. Não porque vai ficar rico, não porque vai compensar tudo, mas porque você merece ter escolhas. Você merece ter liberdade, você merece não estar daqui a 10 anos com o dobro do arrependimento. Esse canal não existe para te fazer sentir culpa. Não estou aqui para te julgar. Não estou aqui para te fazer sentir pior. Estou aqui para te mostrar o que é real, o que ninguém fala, o que pesa mesmo quando você finge que não.
É sobre decisões que você toma hoje e que vão te acompanhar para sempre. É sobre entender o custo real de esperar. É sobre parar de se enganar. Porque no fim das contas, você pode continuar adiando, pode continuar achando que ainda dá tempo, pode continuar esperando o momento perfeito. Ou você pode começar. Imperfeito, pequeno, mas começar. E daqui a 10 anos, você vai saber que pelo menos dessa vez, você não esperou. Se esse vídeo te incomodou, se ele mexeu com algo que você vinha evitando olhar, então ele cumpriu o propósito. Porque antes de você mudar, você precisa sentir de verdade o peso do que você está escolhendo. Se esse vídeo te fez enxergar o custo real de esperar, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui a gente não vende ilusão, a gente fala da realidade que dói, mas que precisa ser dita, porque você merece tomar decisões conscientes, mesmo que elas não sejam perfeitas.